fico imaginando o dia do encontro. Eu fico imaginando o dia em que Ele aparecerá entre as nuvens. Eu fico imaginando os olhos dele olhando os meus com um brilho tão intenso. Eu imagino o som da trombeta e só isso já me alegra. Eu não sei vocês, mas eu também às vezes pergunto o porquê Ele tem demorado tanto. Por que o meu noivo demora tanto a chegar? Onde está o amado da minha alma? Onde está você, Jesus? Sabe, eu sei que muitas vezes essa espera cansa. E eu também já me distraí. Porque quando nos distraímos, parece que a espera se torna um pouco menos cansativa. E o sono se torna uma anestesia. E então dormimos. Ei, desperta, desperta tu que dormes. Desperta, igreja, desperta, filha, desperta, mulher, desperta tu que dormes. E eu me lembro que aquele que está para vir, ele vem, ele virá, e ele está próximo. Então eu olho onde está a minha lamparina, onde está o meu óleo. E aquela lâmpada que brilhava tanto já não tem mais luz. Oh Senhor, o que eu fiz? Por que eu me distraí tanto? Por que perdi tanto tempo? Por que me sujei assim? Oh Senhor. Mas daí eu me lembro que Ele me cobriu com o teu sangue, que Ele me restaurou. Daí eu me lembro que um dia eu fui salva. Daí eu me lembro que Ele não desistiu de mim. Daí eu retomo e eu falo: Senhor, eis-me aqui de novo, e de novo, e de novo. Restaura minha alma, Senhor, restaura minha fé, restaura minha esperança, restaura aquele amor que eu tinha no princípio, Pai. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer valer cada segundo, meu Pai. Eu não vou mais me distrair. Eu não vou mais andar por lugares que me sujam. Eu não vou mais acreditar naqueles pensamentos que um dia eu tive quando eu andava longe de Ti, Senhor. Sabe, olhando a palavra, eu me deparei com algumas cartas que o noivo deixou para a sua noiva. Eu me deparei com cartas que exortam, com cartas que abrem a minha mente, que me corrigem, mas eu identifiquei que elas são cartas de amor. Elas são cartas de amor para a noiva. Elas são cartas de amor para aquelas que esperam, como eu e como você. Então eu passei a olhar detalhadamente cada uma dessa carta, com olhos espirituais, com olhos de amor, com olhos de quem quer aprender com o Criador, com olhos de quem quer se preparar para esse noivo que já tudo fez por mim. Enquanto eu estava perdida, Ele ali me buscava. Ele ali batia na porta para ver se eu ouvia. Ele ali me aguardava o meu sim. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Você não pode deixar essa oportunidade passar.
Vamos ler essas cartas juntas. Esse é um tempo de reparação. Esse é um tempo de preparo, de estarmos limpas, de brilharmos, de sermos lapidadas, de sermos uma noiva amorosa, uma noiva dedicada, uma noiva pura. E às vezes eu olho para o meu passado e vejo como eu estava longe de ser essa noiva que Ele vai se encontrar. Mas o Senhor me diz: não olhe para trás, filha minha, olhe para frente. Eis que faço coisas novas, você não vê? O que ficou para trás já não existe mais. Eu tenho para você um futuro. Eu tenho para você esperança. Eu tenho para você vida. Eu tenho para você saúde. Eu tenho para você restauração. Eu tenho para você amor. Eu tenho para você uma força de quem vai pisar em lagartos, em cobras, escorpiões e vai se levantar como rainha, como princesa, como filha amada de um pai que protege, guarda, livra. Olhe para a frente, filha minha, olhe para a frente. A palavra nos diz, nas cartas que estão em Apocalipse, nas cartas para a igreja, cartas de amor. Em cada erro uma exortação amorosa. Para cada queda uma lição poderosa. Uma proposta de reconciliação. Para a igreja de Éfeso, Pérgamo e Tiatira, o Senhor chama a restauração pelo arrependimento. Jesus indica para a noiva um caminho. O caminho do arrependimento. Para a igreja de Éfeso, a igreja forte, firme e repleta de obras, mas que perdeu o seu amor. Quantas de nós passamos uma vida construindo altares para nós mesmas, construindo altares, compromissos, fama, dinheiro, construindo até um ministério sólido, aparentemente grande, robusto, mas esquecemos do amor. Esquecemos daquele dia em que reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão magnífico e tão grande, e falamos: Senhor, eu sei que contigo eu posso tudo, mas sem o Senhor eu nada posso. Esquecemos de amá-lo, esquecemos de lembrar de tudo que Ele fez por amor, do tanto que Ele nos livrou por amor, daquilo que Ele prepara para a gente da eternidade por amor, daquele que entregou o seu Filho por amor. E vamos fazendo as nossas obras, vamos construindo os nossos sonhos, vamos construindo a nossa agenda, e vamos achando que estamos no lugar certo, que está tudo bem, porque estamos sólidas. Mas o Senhor nos chama nesse dia para restaurarmos o amor por Ele, o amor daquele que não pode mais viver sem Ele, daquele que não pode mais falar se não for das palavras dEle, daquele que não pode passar nenhum dia mais sem buscar na palavra uma direção, porque sabemos que cada direção é um ato de amor, é uma direção por amor. Esquecemos, e Ele nos fala: lembre-se desse amor novamente, retomem ao primeiro amor.
Esse amor do princípio não é ingenuidade como muitos acham. Esse amor do princípio não deve ser menosprezado como muitos que estão há tanto tempo no Evangelho acham. O Senhor fala: retomem o primeiro amor, do qual vocês nunca deviam ter deixado. Mas o mais brilhante de tudo isso é que é possível. É possível hoje, através da nossa decisão, é possível. Como eu encontrei esse amor depois de 44 anos andando longe dele, é possível para qualquer pessoa que decida. Retomem ao primeiro amor, busquem em mim estar cheia da minha presença, do Espírito Santo, da paz, da sabedoria, por amor. Não é por imposição, não é por regra, mas porque tudo que eu deixo para você é para que você ande por um caminho de retidão, onde você tenha menos consequências da maldade, da desobediência, porque somos livres para fazermos o que quisermos, mas podemos nos tornar escravas das consequências quando andamos no pecado. Mas é tempo de acordarmos, de despertarmos essa luz novamente em nós, esse amor, essa fome, essa sede por Ele. Assim como Marta se esqueceu, fez tantas coisas até para servi-lo, mas não teve a sensibilidade de compreender que naquele momento Ele queria que ela se assentasse aos pés dele e apenas estivesse na presença. Nós também precisamos acordar pela manhã, cada dia, e antes de qualquer olhar na agenda, na notícia, nos compromissos, olhar para Ele e falar: Senhor, como o Senhor quer que eu caminhe nesse dia? Como o Senhor vai aparecer para mim nesse dia? Qual é a surpresa que o Senhor traz hoje para mim? Porque Jesus é lindo. Ele ama fazer surpresas para a sua noiva. Eu tenho vivido experiências lindas com Ele, mas porque não busco experiências? Porque busco a intimidade com Ele. Busco ouvi-lo quando estou feliz. Busco ouvi-lo quando estou chateada. Busco ouvi-lo quando por algum momento eu sinto raiva. Busco ouvi-lo em todo tempo e aprendo como Ele se apresenta nas mais diferentes formas. É lindo viver com o Senhor. Para a igreja de Pérgamo, Ele deixou mais uma carta de amor. Não é uma carta de desistência, é uma carta de quem aguarda na eternidade, aguarda para esse encontro. Para Pérgamo, era a igreja que flertava com doutrinas estranhas, que tolerava a imoralidade, a prostituição e até a feitiçaria. O Senhor pede para que ela se arrependa também. Hoje em dia, onde ser cristã virou moda, onde ter um título de cristão, onde postar versículos virou modismo. Como anda as nossas ações? Como andam as nossas atitudes quando estamos longe dos olhos dos outros, ou quando estamos longe da igreja, ou quando estamos longe de pessoas cristãs? Estamos refletindo a Cristo? Estamos andando como quem reflete a glória de Deus? Estamos sendo sal na terra e luz no mundo, como Jesus era no meio de todos? Estamos exortando com amor, mas estamos levando vida? Ou estamos afagando os pecados dos outros e querendo aparentar como aqueles, para não sermos colocadas de lado, para não sermos vistas como estranhas,
como radicais, como loucas, como retrógradas. Não é tempo mais de brincar com o mundo. Essa igreja brincava com o mundo. Essa igreja aceitava, pela desculpa de que está tudo bem, temos que andar com todos, mas devemos levar a luz na escuridão, sermos luz na escuridão, e não acatá-la, porque em um momento ou outro vamos nos sujar, vamos normalizar o pecado, vamos normalizar, nos amoldar ao mundo, e acharmos que está tudo bem, mas a consequência chega. O momento chega em que precisaremos ter força para batalhar no mundo espiritual. Termos um posicionamento espiritual. Termos uma santidade e uma pureza que afasta aquilo que não presta da sua vida, da vida da sua família, de futuras gerações. Não dá mais para brincar com o mundo. Não tem como não se sujar, caminhando na sujeira, estando em lugares onde Jesus pede para que nós não estejamos. É necessário se purificar, se santificar para as bodas. Qual é a noiva que entra suja? Qual é a noiva que entra de qualquer jeito? A palavra nos diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não há como fugir dessa verdade espiritual. Santidade não é uma ilusão religiosa, mas é um ideal de vida. Você precisa se separar do mundo. Você está disposta a escolher a Cristo? É a melhor escolha que você pode fazer. Agradar a Ele, agradar ao seu noivo. Para a igreja de Tiatira, Jesus deixou também uma carta. Essa era uma igreja que tinha serviço, que tinha muito amor, mas que não tinha discernimento. Quantas de nós fazemos tudo com amor, servimos e não temos o discernimento para compreender o que é certo, o que é errado, que profecia vem de Deus e que não vem, que palavra vem de Deus e qual não vem. Eu pereci tantos anos da minha vida achando que eu era certa, que eu era pura, que eu fazia o que era o bem. Eu passei tantos anos achando que eu agradava a Deus e nem sequer o conhecia. Não sabia quem eu era. Não sabia que eu deveria refletir a tua presença através das minhas ações. Não sabia que o fato de eu não ser uma ladra, que eu não estava também roubando, porque eu roubava a paz de outras pessoas. E o diabo vem para roubar, matar e destruir, e eu era uma agente dele, eu confesso. Quantas pessoas eu destruí através do meu exemplo, através de pessoas que se inspiravam em mim, porque eu aparentemente era forte, aparentemente eu estava à frente do meu tempo, eu tinha coragem, eu tinha fama, eu tinha conquistado tudo o que eu queria. Um status, um posicionamento por mim mesma. Era pura egolatria, pura vaidade. E quantas se inspiraram em mim? Quantas eu levei para o mesmo caminho? Mas a conta chega, porque chega um momento em que a gente precisa olhar para nós mesmos. Chega um momento em que você fala com Deus e fala: basta, cansei
Cansei de fazer do meu jeito e não estar feliz. Cansei de fazer do meu jeito e não ter completude, não ter paz e sempre precisar de mais, de mais, de mais. A vida não pode ser assim. E eis que Ele se revelou. E eis que o Senhor se revelou e falou: até que enfim, filha minha, até que enfim, minha noiva, eis que estou aqui para te refazer, para te restaurar, para te dar uma vida nova, para te dar uma nova oportunidade. Eis que eu te ajudarei, eis que eu estarei com você cada dia, eis que eu te ensinarei, te consolarei, e você nunca estará mais sozinha. Você quer, você quer. E naquele momento era tudo o que eu mais queria na minha vida. E naquele momento eu aceitei fazer uma aliança com Deus. Deixei tudo de lado. Não sabia o que prestava, o que não prestava. Falei: Senhor, organiza tudo de novo. Já que é para nascer de novo, o Senhor me acolha como uma bebê, mas eu quero crescer. Eu não ficarei como uma bebê para sempre. Eu posso tomar o leite no princípio, mas eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou ficar forte, eu vou levar a palavra, porque eu vou viver e ela nascerá de um coração remido, de um coração entregue, de um coração que chora, que reconhece com humildade que nada pode, mas Ele pode. E é com Ele que eu ando, é por Ele que eu ando, é por Ele que eu obedeço, é por Ele que eu sigo, é por Ele que eu enfrento o que for preciso, porque Ele já enfrentou tudo por mim. Ele te chama hoje, Ele reconhece tudo que você já tentou fazer. Ele reconhece o teu esforço, Ele reconhece o teu amor. Mas Ele precisa que você também reconheça que por muitas vezes tem faltado o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. Para que Ele te encha, você precisa tirar fora aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está mentalmente te deixando confusa. É preciso entregar, pedir o discernimento do Senhor. Podemos ter pessoas as quais nós admiramos. Podemos admirar Paulo, Maria, Ruth, Esther. Mas qual é o discernimento para o dia de hoje, para o dia de amanhã? Você pode amar a história de Esther como eu amo, mas para amanhã Ele pode querer que você se posicione como Maria. Você pode amar a história de Paulo, mas Ele pode querer que naquele dia você viva como Pedro. Ele tem uma história para cada uma de nós. Ele tem uma porção diária para cada uma de nós. Ele tem o sustento para cada uma de nós. Ele me acalma quando precisa me acalmar. Ele me levanta quando precisa me levantar. Ele me cura quando precisa curar. Porque Ele diz: eu sou aquilo que você precisa. Seja a cura, seja a paz, seja o ânimo, seja o descanso. Eu sou o bom pastor. E para você compreender a minha voz, a minha direção, você precisa do Espírito Santo, do discernimento do Espírito, da autoridade espiritual. E para isso você precisa se purificar. Pureza nos ouvidos, pureza no olhar, pureza através da sua boca, pureza através das suas vestes, pureza através dos seus pensamentos, daquilo que você assiste. Assim, o Espírito Santo se afina, o discernimento se afina, e Ele pode sussurrar baixinho
Ele não precisa pegar você na beira do precipício e falar: ei! Ele vai de pouquinho, filha, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Você vai sentir no coração aquele aperto, tipo, não é para você. As propostas do mundo que antes te atraíam tanto, se você tiver discernimento, você vai compreender que nem o lugar mais alto do mundo, se ele não estiver, não vale a pena estar. Nem o posicionamento mais alto, nem a conta bancária mais alta, nem as amizades mais icônicas não valem se ele não estiver. O discernimento vai te fazer compreender a hora do secreto, a hora do público, a hora de jejuar, a hora de comer, porque até isso o Senhor fala. Quantas vezes eu já pensei, preciso jejuar, abri a palavra, Ele, Senhor, coma. Talita, come, levanta e come. Já aconteceu isso? E aconteceu, eu falo, Deus, hoje eu vou preparar tal coisa. O que o Senhor quer de mim hoje? Jejum. Oh Deus, mas a obediência tem consequências maravilhosas. É óleo derramado, é unção derramada, é presença derramada. São milagres acontecendo, são milagres sendo gerados, que você não vê, mas você vai frutificar. São sementes sendo plantadas no solo da obediência. E o Senhor nos chama. É urgente que nos aprofundemos na palavra. É urgente que a gente não se limite apenas com versículos prontos de Instagram. É urgente que a gente tenha tempo para ler e pedir: Espírito Santo, me revela aquilo que eu não sei. Eu quero ir mais fundo, eu quero compreender os mistérios do Teu reino, para que eu possa vivenciar, para que eu possa ter palavras quando as setas vierem na minha mente. É preciso, urgentemente, de mulheres que não só oram, que clamam, mas que conhecem a palavra de Deus e a usam com autoridade. O quanto precisamos disso. Jesus nos diz: hoje, noiva minha, lembre-se e arrependa-se. O Evangelho, ele é perdão, ele é misericórdia para um coração arrependido. Ele é misericórdia, ele é graça para um coração arrependido. Ele é poder para aqueles que não se envergonham dele. Ele é poder para aqueles que creem e que não se escondem. Ele é aquele que diante do mundo faz questão de colocar nos umbrais da porta, para o lado de fora: eu sou de Jesus. Aqui o sangue do Cordeiro passou. Aqui essa marca não sai por nada. Aqui dentro tem gente que ora, mas que quando sai pela porta, não se envergonha. Quando sai pela porta, quer se limpar mais. Mais, um pouquinho mais. Quanto mais a gente se limpa, mais Ele reflete em nós. Quanto mais a gente se limpa, mais a vida tem brilho, tem luz, tem cor, tem sentido. Quanto mais a gente se limpa, mais um propósito é construído e cresce e avança e levam outras pessoas a crer, a confiar e a temer esse Deus que tudo pode. Muitos verão e reconhecerão Deus na tua vida. Muitos verão essa luz, e quando perguntarem, testifique: essa luz vem dele, não é minha. Essa luz vem do noivo, essa luz vem da esperança diária de reencontrá-lo,
de aprender com Ele, de caminhar com Ele. O Senhor deixa uma carta de despertamento para a igreja de Esmirna. É a igreja fiel, mas ela é ferida, e Jesus a encoraja: seja fiel até a morte. A sua dor não te desqualifica. A perseguição não quebra a tua aliança. A nossa tribulação existe por um breve momento, mas a nossa alegria sempre será maior. Como o ouro puro é refinado no fogo, assim a noiva na terra passa por provações, mas em todas elas ela é vencedora. Foque nessa palavra. Foque quando você se sentir ferida nessa palavra. Quando você estiver na provação, lembre-se dessa palavra. São decretos, palavras de Deus são decretos de vida, de vitória. São promessas e Ele cumpre cada uma delas. Eu sei que é difícil. Na hora em que somos provadas, eu sei que é difícil. Na hora em que somos zombadas, traídas, ridicularizadas, eu sei que é difícil. Mas muito mais difícil é resolver tudo sozinha. Muito mais rápido é confiar nele, é declarar nele. Mesmo por um momento você achando que você não está lá no fundo crendo, comece a declarar. Comece a mudar a tua mente. Comece a mudar a tua palavra. Comece a mudar como você se vê. Comece a mudar a tua postura diante dos outros. Você não é coitada, você não é perdedora. Você é uma filha em restauração, a caminho do noivo. São cartas de amor. Muitos têm medo de olhar para o Apocalipse, e eu o vejo com tanta alegria e com tanta esperança. O Apocalipse é o retorno do noivo para a sua igreja. O momento em que nos encontraremos face a face. É lindo podemos ter esse direcionamento para tudo. Abra os olhos para a igreja de Sardes. O Senhor também deixa um chamado para o despertamento. Era uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta, assim diz o Senhor. Sem vida interior, sem amor, com obras duvidosas. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e o Cristo o iluminará. De que adianta termos um véu e não termos unção? De que adianta termos a lamparina e não termos óleo? De que adianta termos a imagem e não termos o conteúdo que Ele busca, a essência de Cristo? Chegou a hora de parar, de querer aparentar, de parar, de querer mostrar para as amigas, para a família, para outros pastores e pastoras: olha como eu sou santa, olha como eu construí um ministério incrível, olha o favor de Deus na minha vida. Está na hora de termos a essência de Cristo, senão vamos perecer. Esse é um aviso do Senhor. Esse é um aviso do Senhor. Aqui a igreja não precisa só de restauração, precisa de uma ressuscitação, ressurreição. Ele diz que ela está morta. Quantas de nós carregamos uma fé morta? Uma fé morta, uma Bíblia morta. Uma Bíblia até de quem entende o que lá está, mas não vive aquilo.
Uma Bíblia que sabe que não pode mentir e no dia a dia mente. Mente para o filho, mente para um lugar, mente em outro. Uma Bíblia que sabe que deve ser pacificadora e está lá sempre criando contenda, criando briguinha. Uma Bíblia que ensina que na nossa boca carregamos vida e morte, e estamos falando de morte, estamos matando os outros, e não elevamos ninguém com nossas palavras. Esse é um chamado para sermos a Bíblia, para sermos a palavra, para sermos de fato a noiva que Ele espera. Ele cuida, Ele exorta com amor, porque há possibilidade para todas nós, há esperança para todas nós, há um amor acima de qualquer culpa para todas nós, um amor que nos liberta da culpa, um amor que nos liberta do peso do passado, do pecado, um amor que nos liberta do medo de sermos julgadas, do medo de fazermos algo e sermos ridicularizadas. Esse amor liberta, esse amor traz paz, esse amor faz com que sejamos reconhecidas no céu. E quando somos reconhecidas nos céus, não há nada que tire a nossa paz. Despertem. Ele está nos dando essa oportunidade de acordarmos. Por fim, o Senhor diz para a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a que busca a riqueza material, mas que é pobre espiritualmente, que quer ganhar, mas está prestes a perder. Laodiceia é morna. Laodiceia é a igreja das aparências, boas fachadas, mas sem profundidade. E quando eu falo igreja, somos nós, cada uma de nós. Cada uma de nós, eu me reconheço em cada uma dessa igreja, eu vejo um pouquinho de mim aqui. Então, eu me vejo aqui em Laodiceia, eu vejo perfeitamente a igreja que eu era, o tipo de pessoa que eu era, morna, porque eu achava que eu era cristã, eu achava que eu conhecia Deus, eu me exibia por aquilo que eu tinha conquistado, a minha fachada estava ótima, eu estava sendo aplaudida, eu estava sendo reconhecida, eu estava sendo admirada, os jornais só falavam bem de mim, as revistas, os programas, os prêmios que eu recebia. E cadê Deus aqui? Cadê pureza aqui? Cadê humildade aqui? Cadê reconhecer que é Ele que me dá o fôlego de vida? Cadê reconhecer que quando estou doente é só Ele que pode me curar? Cadê? Essa igreja morna, Ele diz que causa náusea, que Ele está a ponto de vomitar. Ele está a ponto de vomitar. Eu me deparei com essa palavra e olhei para mim. Falei, Senhor, quanto engano. Meu Deus. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente daqui para frente. Porque essa igreja, Laodiceia, ela ficava bem no meio, entre dois lugares. Um que vinha águas quentes e outro águas geladas. Por isso que ele tinha águas mornas. E muitas vezes nós somos assim. Carregamos daqui, saímos daqui cheias, quentes, louvamos, glorificamos, saímos fervendo, o emocionalismo. E depois, no dia seguinte, parece que tudo se esfria de novo. Porque vamos consumir o quê? As notícias que colocam medo na gente, as notícias do mundo, e vamos crer naquelas notícias, como se fosse um decreto de morte para todas nós. Nós ouvimos aqui, sou filha amada. E quando alguém fala, ninguém gosta de você, você já cai. Então é frio e quente, isso nos torna mornas.
E achamos que estamos quentes porque somos cristãs, vivemos na igreja, conhecemos a palavra, mas temos que colocá-la em prática. Lembrando que a mornidão ou o orgulho de não reconhecer-se necessitada de misericórdia faz com que a gente viva longe da presença de Deus. Eu reconheço a cada dia o quão necessitada eu sou dele, quanto eu já errei e quanto ainda posso errar se eu quiser agir pela minha impulsividade. Mulheres proativas podem errar muito se não souberem esperar a resposta de Deus. E mulheres passivas podem errar muito também se não se deixarem ser animadas, arrancadas, levadas à força, nem que seja força, enfrentando o medo, o desafio, enfrentando tudo isso que um dia não foi enfrentado. Se não enfrentarmos definitivamente aquilo que precisa ser enfrentado, nós vamos estar rodando, dando voltas e sempre sermos pegas nas mesmas falhas e falando: Deus, está tudo igual de novo, passou 1 ano, passou 2, passou 3, cadê aquela palavra que falavam para mim? Cadê o meu ministério? Cadê a restauração na minha casa? Cadê a fartura? Cadê? Nós vamos culpar ao Senhor e vamos falar: ah, meu Deus, Ele tarda. Não, Ele não tarda, somos nós que não estamos entendendo o que precisamos fazer. Acorde cada dia falando: Senhor, o que precisa que eu faça hoje? O que precisa que eu enxergue hoje? Aonde o Senhor quer me moldar hoje? O que eu aprendo com essa palavra de hoje? E coloque em prática. Assim você vai avançar. Assim você vai ter leveza, assim você vai ter força, assim você vai ser realmente uma mulher forte e corajosa para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Em Apocalipse 3:19 ao 21, a palavra diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso, seja zelosa e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor, a vencedora, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono. A restauração da noiva começa quando abrimos essa porta para que Ele entre. A restauração da noiva começa quando reconhece a sua limitação e diz: faz o que for preciso, faz tudo novo, mas não deixe eu passar um dia em vão nessa terra. Eu quero resplandecer a tua luz, conhecê-la mais de perto. E eis que vem mais a última carta para a igreja de Filadélfia, onde Jesus indica para a noiva como o caminho da restauração, o avivamento. Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas olha o que Jesus lhe diz: porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu te recompensarei com vida e te farei inabalável, e todos saberão que você pertence a mim. Essa é a única igreja que não é exortada, mas é uma igreja que o Senhor a consola. E muitas vezes nos sentimos tão pequenas quando precisamos de consolo, nos sentimos tão insignificantes. E olha o que Deus diz, olha o que Jesus diz para essa noiva, que era pequena, era única, a noiva que era perseverante, que era fiel no pouco que ela tinha,
mas ela entregou tudo. Ela seguiu perseverante. Ela não quis ser maior do que ninguém. Ela não se intimidou com a outra que estava maior que ela. E ela seguiu. E o Senhor a consola. Fique firme, minha irmã. Fique firme quando você se sentir pequena diante do mundo, diante de grandes feitos, e você estiver no caminho certo. Saiba que há uma coroa esperando por você. E o Senhor reconhece o teu esforço. O Senhor reconhece a tua fidelidade. O Senhor reconhece o teu coração, a tua pureza. O Senhor reconhece por tantas vezes onde você se derramou e falando: Senhor, eu acho que sozinho eu não consigo. E o Senhor diz: consegue, eu estou aqui. Consegue, não só consegue, como vai perseverar até o final. Não só consegue, como eu te vejo. Onde muitos não te enxergam, eu te enxergo. Eu morri por você também. Eu me entreguei por cada uma de você. Você tem valor para mim. Salmo 101, 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. O mundo sempre tenta arrancar os adornos da noiva. O mundo quer descaracterizar a noiva, sujar a noiva, envergonhar a noiva. Mas a meia-noite está chegando, o noivo está voltando. O noivo nos chama para as bodas do Cordeiro. O noivo nos chama, nos adorna, nos enfeita de santidade, de alegria, de mansidão, de domínio próprio. O noivo nos adorna com o brilho do Espírito Santo. O noivo nos adorna e nos chama: venha que eu te espero. Venha agora, venha, venha, brilhe a luz de Jesus por onde você caminhar. Limpe-se mais. O linho fino do vestido da noiva é o revestimento do Espírito Santo de Deus. É o dia em que vamos nos despir das vestes do mundo e vamos colocar vestes espirituais. Eu quero chamar vocês como um ato profético para que vocês se levantem, para que vocês liguem as lanternas do celular, para nós orarmos juntas agora. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não há restauração sem desejo interior. Deseje ser uma noiva redimida, uma noiva restaurada, uma noiva adornada, cheia da luz do Espírito Santo de Deus. Há tempo de encher as lamparinas, há tempo de sermos luz na terra, há tempo de buscar pela presença do Espírito Santo de Deus. E nós clamamos nesse lugar, meu Pai: Senhor, em nome de Jesus, restaura-nos por completo, Senhor. Restaura os nossos pensamentos, restaura as nossas vestes espirituais, restaura a nossa esperança, Pai, restaura a identidade, liberta-nos de toda a confusão, liberta-nos da sujeira do mundo, liberta-nos, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos achismos, liberta-nos, Pai, da hipocrisia, liberta-nos da fachada sem conteúdo, liberta-nos, Pai.
que voltemos a orar com intensidade, que voltemos a clamar pela Tua presença, que haja sobre nós o Espírito Santo de Deus, o óleo puro e ungido. Limpa as nossas vestes, meu Pai, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui cheias da presença. Derrama mais do Espírito Santo de Deus, mais do fogo do Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, meu Pai, nessa jornada. Fortalece, santifica, consola, cura, traz a esperança de volta, meu Pai. Traz de volta poder, unção, poder da palavra e a Tua presença, meu Pai. Que a gente possa viver os melhores dias das nossas vidas, nos preparando como noivas que amam o seu noivo, que estão se preparando com alegria, porque a Tua presença traz alegria. Que tenhamos ânimo para prosseguir. Animem-se, se posicionem em retidão, em santidade. Se posicionem com amor. Carreguem dentro do coração a palavra pura por amor. Carreguem no coração a correção que vem do céu como cartas de amor. E se levantem para caminhar na companhia do seu amado, hoje e sempre, até esse encontro que durará a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês sigam fortes e corajosas para fazer o que é certo, para fazer o que é reto, para ir contra o mundo, na contramão do mundo, porque assim seremos salvas, assim estaremos no caminho certo. Assim, teremos todas as consequências positivas de vida, de saúde, de paz, de força e de vitória, porque é isso que Ele tem para cada uma de nós. Amém? Obrigada, obrigada, pastoras, obrigada, queridas, por esse tempo. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez por mim. Continue derramando em nós a Tua graça. Continue derramando em nós o Teu querer. Continue fazendo aumentar a unção, o favor, a graça e a Tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre a nossa família, Pai. Nós não nos posicionaremos com medo, não dormiremos, mas estaremos firmes, acordadas, despertas, para ouvir o Teu chamado, para fazer a Tua vontade. Amém.